Nós temos bons nomes para disputar direita, centro-direita no DF. Eu posso citar aqui. Nós temos Celina, que aparece, nós temos uma Michele, que pode ser uma governadora também, nós temos um Isalci, que está aí aparecendo, nós temos uma Paula Belmonte, que já ouvi falar que ela está sinalizando nesse sentido. Então, bons nomes estão aparecendo. Tem Damares também, deixa eu botar meu nome aqui também. Claro, tem Damares também. Então, eu acredito que nós temos bons nomes. O difícil vai ser todo mundo fechar em torno de um nome. Aí eu olho para a esquerda. Quem são os nomes da esquerda? Tá difícil. Esse cenário se repete a nível nacional, tá? Temos bons nomes na direita e eu não consigo ver um nome para suceder o presidente Lula. Não consigo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 13 de agosto de 2024. São 9 horas e 30 minutos. O PT e partidos aliados planejam um contra-ataque e desenham estratégia para conter plano golpista da oposição. Para entender por que o Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal estão acelerando as punições ao bolsonarismo, há que ler uma obra recém-lançada. Em Por que a Democracia Brasileira Não Morreu, os cientistas políticos Marcos André Mello e Carlos Pereira discutem por que a democracia brasileira sobreviveu à crise política que começou com os protestos de 2013 e durou até o fracasso da tentativa de golpe de Jair Bolsonaro. Agora, as forças democráticas da política acompanham o sistema de justiça e preparam reação ao plano golpista da ultradireita para retomar o poder no Brasil. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Minha amiga, meu amigo, em primeiro lugar, esse vídeo da Damares, ele faz parte de um discurso dela que inclui, inclusive, um plano para instalar meio que uma ditadura constitucional no país. O que seria não só ganhar o poder executivo, como também controlar o poder legislativo e, a partir de controle do poder legislativo, do Congresso, das duas casas do Congresso, derrubar o atual Supremo Tribunal Federal. Esse é o plano da extrema-direita. Só que entre a extrema-direita e o poder discricionário que ela almeja, existe um certo pernambucano que, para governo da Damares, não vai sair do cargo em 2026. Ele vai ter um segundo mandato, tem força, tem saúde, tem disposição e tem apoio popular para isso, que vai crescer muito mais. A Damares Alves também esquece de outra coisa. Ela esquece que a economia está melhorando cada vez mais, que o sabotador que o Bolsonaro deixou no Banco Central vai desinfetar no final desse ano e a economia vai começar a bombar, e ela não consegue enxergar, devido à sua mente pequena e à sua visão estreita, ela não consegue enxergar como vai estar o Brasil daqui a 2 anos, até porque essa gente costuma acreditar nas próprias ilusões. Haja vista os bolsonaristas achando que o Alexandre de Moraes estava soltando os bolsonaristas graúdos, o Silvinei, o Felipe Martins, para fazer um gesto de paz para o Bolsonaro. Agora há pouco, minha amiga, meu amigo, o Alexandre de Moraes acaba de multar em 50 milhões de reais aquele senador bolsonarista que mal sabe falar, aquele sujeito que diz que é da SWAT, aquele sujeito que denunciou que o Bolsonaro ia dar um golpe e depois desdisse que o Bolsonaro ia dar um golpe, é o Marcos Duval. E isso porque ele estava falando que o Alexandre de Moraes está com os dias contados, o STF, não sei o que, o Alexandre de Moraes foi lá e deu um chega para lá nele. Mas, minha amiga, meu amigo, agora eu tenho aqui para dizer para você o seguinte. Essa obra, antes de chegar na parte da reação política que está havendo no Brasil, você está vendo a reação institucional
do sistema de justiça brasileiro, que eu acabei de citar agora. O vídeo da manhã também falou sobre a entrevista que o Alexandre de Moraes e outros ministros do Supremo deram ao jornal o Globo, dizendo que eles soltaram bolsonaristas por uma única razão, porque o processo de investigação está concluído e agora vem as ações penais. Mas agora nós vamos tratar da reação política ao bolsonarismo, à extrema-direita. Mas antes temos que analisar rapidamente essa obra que está saindo, divulgada pelo sociólogo Celso Rocha Barros, que é o livro Por que a Democracia Brasileira Não Morreu. O livro tem duas teses, uma é muito mais bem demonstrada que a outra. Os autores estão certos quando dizem que a culpa das últimas crises políticas não é do presidencialismo de coalizão. Aqui Melo e Pereira jogam em casa. São autores de um livro clássico sobre como o sistema político brasileiro funciona melhor do que se pensa. Embora acertada, a análise merece um matiz. Além dos choques externos, sofremos com legados históricos. Por outro lado, em um país desigual como o Brasil, era de se esperar que a esquerda fosse bem sucedida em eleições majoritárias, porque a direita governa e acontece o que aconteceu com o bolsonarismo, matando todo mundo de fome. E ele só conseguiu chegar perto do Lula na eleição de 2022 porque ele gastou 300 bilhões de reais, ele gastou 3% do PIB, gente. Tá? Ele gastou 3% do PIB e ainda por cima tentou bloquear, conseguiu bloquear milhões de eleitores do Lula no Nordeste usando a Polícia Rodoviária Federal. Então, aqui esse livro mostra que a democracia brasileira sobreviveu porque apelou à democracia. E um dos fatores, sobreviveu também porque tinha uma Suprema Corte que conteve o Bolsonaro ao longo de todo o seu mandato. Só para você ter uma ideia, imagine o que teria sido do Brasil se durante a pandemia o STF não tivesse impedido o Bolsonaro de decidir sobre isolamento social, sobre medidas da pandemia, medidas sanitárias, não é? O Supremo Tribunal Federal tirou o poder do Bolsonaro de liberar pessoas sem máscara, de liberar aglomerações, não é? Obrigou o país a vacinar as pessoas, e é por isso que em vez de 700 mil mortos nós não tivemos 7 milhões de mortos. Ainda assim, os 700 mil mortos foram muitos porque o Bolsonaro, algum mal ele conseguiu causar na cabeça das pessoas. Mas vamos em frente. O bolsonarismo define estratégia para 2026. Essa matéria saiu no site do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o eterno DIAP, e é um artigo de Marcos Verlaine. O artigo diz: em 2026 o povo brasileiro volta às urnas para eleger presidente da República, 27 governadores, 54 senadores, 2 por estado, 503 deputados federais, 1.035 deputados estaduais e 24 deputados distritais em Brasília, no Distrito Federal. Como o principal líder do bolsonarismo, apelido dado à extrema-direita brasileira, está inelegível até 2030, esse segmento político, que até 2013 era irrelevante, ganhou força, musculatura e relevância político-eleitoral no país. Esse espectro já definiu o que quer em relação às eleições de 2026. O mais engraçado é que não existe nenhum autor sério, ninguém que estuda a política brasileira, a institucionalidade brasileira, que discorda que 2013 ressuscitou a extrema-direita no Brasil, não é? E diz que 2013 foi início de todo esse pesadelo fascista que ameaça o Brasil. Mas é assim, eleger bancada expressiva de representantes ao Senado, por quê? É o que quer o bolsonarismo. O bolsonarismo quer eleger uma forte bancada no Senado. Por quê?
o que está em jogo? Eu vou resumir para você o que diz esse artigo. O bolsonarismo define uma estratégia para 2026, o Senado Federal, porque o Senado Federal pode tirar os ministros do Supremo, em tese, não é? O que é que o bolsonarismo quer? Quer fazer maioria nas duas casas do Congresso e conquistar a presidência da República. Então o bolsonarismo teria na sua mão 2 dos 3 poderes, o legislativo e o executivo. Com isso, quer destituir os ministros do Supremo, quer dar um golpe no Supremo Tribunal Federal, talvez até impeachment, talvez até depois prisão de ministros do Supremo, e dar um golpe institucional aí e eleger um novo Supremo totalmente alinhado com a extrema-direita, e o Brasil vai viver uma ditadura a partir daí. Esse é o plano deles. Não por outra razão, o PL monta ofensiva para virar a maior bancada do Senado e fortalecer a oposição a Lula. E você vê que a Damares Alves, ela está muito animada com esse plano. Ela diz: eu só sei que o Brasil será de direita. Ela enfatiza o bom momento das forças conservadoras. Não é tão bom. Que bom momento. Até onde é tão bom? É tão bom na visão dela. Ela se esquece que o Lula mantém a popularidade dele, o país está dividido, não é? Só que os bolsonaristas falam mais, mas sempre foi assim, mesmo quando o Lula governava, você pegava redes sociais, você pegava os jornais, todos eram contra o Lula porque a direita é rica, a direita tem mais gente comentando nas redes sociais, tem mais, domina a imprensa, dominava a imprensa, não é? E o que acontece é que a esquerda está no povão, que é quem vai se beneficiar das medidas desse governo e que é a maioria no país. Fala pouco, mas vota muito. Então aí vem uma estratégia da esquerda para impedir esse ataque que visa, no fim das contas, o Poder Judiciário, mais especificamente a cúpula do Poder Judiciário, mais especificamente o Supremo Tribunal Federal, que hoje tem uma forte maioria progressista. O PT arma contra-ataque à tentativa de onda bolsonarista no Senado em 2026. Conversas sobre as disputas vão avançar depois das eleições municipais. Com o foco do ex-presidente Bolsonaro em ampliar o espaço no Senado em 2026, o PT e os partidos aliados planejam o contra-ataque e desenham uma estratégia para conter os planos da oposição. Além do risco de ver adversários ganhando espaço, a iniciativa dos governistas também parte do entendimento de que a base na casa é frágil, com partidos que, apesar de terem indicado ministros, não costumam ser fiéis aos desejos do executivo em todas as votações. 2/3 do Senado serão renovados daqui a 2 anos e a expectativa de bolsonaristas é ter maioria na casa, algo que o PT vai tentar evitar. As conversas sobre as disputas deverão avançar depois das eleições municipais. Há, no entanto, nomes que já trabalham não só para tentar conseguir o cargo, como também para tirar vagas de oposicionistas que estão no Senado e devem tentar a reeleição no próximo pleito. Um exemplo disso acontece no Acre, onde o bolsonarista Márcio Bittar e o senador Sérgio Petecão precisarão renovar os mandatos. Lá, o ex-governador Jorge Viana deve concorrer ao cargo. Ele, até hoje, comanda a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a APEC, já foi senador e ocupou a vice-presidência da casa. Outro estado onde também há petistas se movimentando é o Ceará. Eleito em uma onda bolsonarista em 2018, o senador Eduardo Girão está em fim de mandato e precisará ir às urnas novamente para continuar no posto. O líder do governo na Câmara, José Guimarães, tem falado abertamente sobre a intenção de concorrer ao cargo dele. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, reforça que a legenda se preocupa em ganhar mais terreno no Congresso. A situação também não é confortável na Câmara. Não basta eleger o presidente da República, precisamos ter representação boa no Congresso, temos nomes no Senado e onde tivermos divergências, vamos conversar, temos todo o tempo para isso.
E as alianças são o primeiro passo. Em alguns casos, as alianças fechadas pelo PT nas eleições de 2024 já são uma preparação de terreno. A legenda decidiu apoiar a reeleição do prefeito do Rio, Eduardo Paes, sem indicar o vice. Em troca, espera poder indicar um dos candidatos do grupo de Paes ao Senado daqui a 2 anos. Isso também aconteceu em Curitiba, onde Gleisi contrariou integrantes do Paraná e travou a possibilidade da candidatura própria. Em vez disso, a sigla apoia Luciano Ducci, do PSB, também sem indicar o vice. A ideia é que o gesto seja atribuído com o apoio do PSB ao PT em uma das vagas no Senado. Outros nomes avaliados pelo país são do ministro da Casa Civil, Rui Costa, na Bahia, das Comunicações, Celso Sabino, no Pará, e do Esporte, André Fufuca, no Maranhão, e dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, do Republicanos, em Pernambuco. Mesmo sendo do PP, partido comandado pelo senador Ciro Nogueira, que diz que vai fazer oposição a Lula na eleição de 2026, o ministro do Esporte diz que avalia disputar o Senado no palanque do petista. Se for candidato, serei pelo lado do Lula, diz o Fufuca. E em Minas Gerais, PT e PSD devem fechar acordo para que os petistas indiquem a vice de Rodrigo Pacheco, caso ele seja candidato a governador e fiquem com uma das vagas. A prefeita em Contagem, Maria Lilia Campos, é cotada para um dos postos. O ex-presidente do PT e ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, também tem participado do debate sobre a legenda. Em palestras, ele tem feito alertas sobre a falta de base no Congresso. Devemos, em cada estado, optar por candidaturas viáveis, seja do PT ou aliados. O importante é garantir uma base de apoio segura no Senado. Há uma demonstração do governo que não vai colocar ideologia acima de interesses políticos para evitar esse golpe que o bolsonarismo planeja. Pesquisa Datafolha recém-divulgada mostra que aqui em São Paulo, por exemplo, 80% são contra o regime venezuelano, o atual governo do Nicolás Maduro. O PT subiu em cima do muro, o PSOL também, que está na aliança, ficou de longe. O PT não, o governo Lula, não é? O PT emitiu uma nota tal, o governo pulou fora. O Guilherme Boulos já se posicionou distante do que está acontecendo ali, porque é um tema que pode realmente afetar muito fortemente a imagem da esquerda no processo eleitoral, principalmente desse ano, porque a maioria esmagadora dos brasileiros não viu com bons olhos o que aconteceu na Venezuela. E então, por mais que tenha ideologia, não vale a pena comprar essa briga por algo que não está aqui na nossa realidade e que pode fortalecer muito a extrema-direita. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.